Graça e paz. Mensagem por Charles Haddon Spurgeon, pregada em 13 de julho de 1886. Solidão, silêncio, submissão. Lamentações 3, 28 e 29. Ele está sentado sozinho e guarda silêncio, porque isso carregou sobre si. Ele põe a boca no pó. Se assim for, pode haver esperança. Assim, o profeta descreve a conduta de uma pessoa em profunda angústia de coração. Quando não sabe o que fazer, sua alma, como que por instinto, se humilha. Ele entra em algum lugar secreto, não fala nada, entrega-se a gemidos e lágrimas e então se curva cada vez mais diante da divina majestade, como se sentisse que a única esperança para ele na extremidade da sua tristeza era fazer completa submissão a Deus e deitar-se no pó diante dele. Parece-me que tal conduta, que é característica de todo homem verdadeiramente gracioso em sua hora de angústia, também deve ser a marca de todos os que buscam a graça de Deus. Aqueles que ainda não são salvos, mas que estão conscientes de sua necessidade de salvação. Devo, com certeza, estar falando diretamente ao coração de alguns que estão sentindo o peso esmagador e o pesado fardo de sua culpa. Se vocês não podem fazer mais nada, queridos amigos, façam o que esses 2 versículos dizem, para que depois possam dar aquele grande passo do Evangelho de fé em Jesus Cristo, que certamente lhes trará paz e alegria. Aqueles de vocês que têm a versão revisada notarão uma correção que foi feita há muito tempo por todos os estudiosos competentes, que ele se sente sozinho e fica em silêncio, porque ele o impôs. Que ele ponha sua boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Não importa de que maneira você lê a passagem, porque a conduta de um homem gracioso é virtualmente um preceito para outro. No entanto, é satisfatório descobrir que se estivermos sob o peso do pecado, somos aqui ordenados a fazer o que o profeta fez em seu tempo de necessidade. Meu objetivo agora é explicar esta linha de conduta na esperança de que alguns que estão com problemas a sigam de coração. Primeiro, então, observe que no tempo de grande angústia, a santa solidão é recomendada para nós. Deixe-o sentar-se sozinho. Aconselho sinceramente a você que está preocupado com a alma, que procure ficar sozinho e ficar quieto e pensativo em sua solidão. Não apenas estar sozinho, mas sentar-se sozinho como uma pessoa na postura do pensamento. Quando uma alma está sob um profundo senso de pecado, quanto mais ela puder ficar sozinha, melhor. Esse senso de pecado será aumentado pela solidão, e quando se torna intolerável, é altamente provável que nessa solidão o caminho de sua remoção seja descoberto nesta época. Todos vivemos muito em companhia, e em uma grande cidade como esta, estamos ocupados de manhã e de noite e não temos as oportunidades de reflexão silenciosa que nossos antepassados costumavam ter. Receio, portanto, que nossa religião possa se tornar muito superficial e frágil por falta de pensamento solitário e sincero. Os homens hoje em dia costumam andar em bandos. Alguém vai na frente e os outros o seguem como ovelhas que correm por uma brecha na sebe. Seria melhor para nós se deliberássemos mais, se usássemos nosso próprio julgamento, se nos aproximássemos de Deus em nossa própria personalidade e estivéssemos decididos a fazer o que quer que os outros fizessem, procurar ser pessoalmente guiados pelo próprio Senhor. Recomendo a solidão a qualquer um de vocês que está buscando a salvação em primeiro lugar, para que possa estudar bem o seu caso à vista de Deus. Poucos homens se conhecem verdadeiramente como realmente são. A maioria das pessoas já se viu em um espelho, mas há outro espelho que dá reflexos verdadeiros para os quais poucos homens olham. Estudar a si mesmo à luz da palavra de Deus e examinar cuidadosamente sua condição, examinando tanto os pecados internos quanto os externos e usando todos os testes que nos são dados nas Escrituras, seria um exercício muito saudável. Mas quão poucos se importam em passar por isso.
No entanto, amados amigos, se é uma coisa sábia cuidar bem de seus negócios, quanto mais vocês deveriam cuidar dos negócios que dizem respeito às suas almas imortais. Se um verdadeiro pastor não negligencia seus rebanhos, um homem sábio não deveria se preocupar com seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Não deve ser uma condição miserável não saber se alguém é salvo ou não. Às vezes, ouço as pessoas expressarem surpresa quando lhes perguntam se são salvas. No entanto, em que ignorância do estado de sua própria alma você deve estar se nunca fez essa pergunta a si mesmo, ou se, quando ela é feita, você se sente inclinado a não responder a ela? Eu insisto neste assunto com você, e se você quiser ser salvo, você deve saber primeiro que você está perdido. Se você deseja ser curado, deve primeiro saber que está doente. Não é possível que você se arrependa a menos que esteja ciente de seu pecado. Não é provável que você olhe para Cristo a menos que primeiro saiba o que é o objetivo para o qual você deve olhar para Ele. Portanto, rogo a você, separe uma estação todos os dias, ou pelo menos uma estação sempre que puder, em que o negócio de sua mente será tomar sua longitude e latitude para que você saiba exatamente onde está. Você pode estar flutuando em direção às rochas e pode naufragar antes de perceber o perigo. Eu imploro a você, não deixe seu navio navegar a todo vapor em meio a uma névoa, mas diminua um pouco a velocidade e levante a liderança para ver se você está em águas profundas ou rasas. Não estou pedindo que você faça mais do que qualquer homem bom e sábio o aconselharia a fazer. Eu, pelo menos, te pergunto mais do que sua própria consciência diz que está certo. Sente-se sozinho por um tempo, para que você possa considerar cuidadosamente o seu caso. Fique sozinho novamente, querido amigo, especialmente querido jovem amigo, para que você possa pesquisar diligentemente as Escrituras. Muitas vezes fico surpreso com a ignorância que ainda existe sobre o que está escrito na Palavra de Deus. Muitas pessoas que frequentaram escolas dominicais por anos parecem estar totalmente inconscientes das verdades mais claras do Evangelho da graça de Deus. Mas como podemos saber o que é revelado, a menos que o leiamos e estudemos por nós mesmos? E, infelizmente, a poeira sobre as Bíblias de muitos homens os condenará. Deus se agradou neste livro de nos dar a revelação do caminho da salvação e devemos correr para o livro com grande ansiedade para saber o que Deus disse nele. Mas em vez de fazer isso, embora possamos obter uma Bíblia por 6 pences e talvez ter uma cópia em cada cômodo de nossa casa, quão pouco a lemos. Se você realmente deseja ser salvo, fique sozinho para o estudo sincero da Palavra de Deus. Quantas vezes você pode se encontrar com pessoas que professam ser infiéis? No entanto, se você pressioná-los o suficiente, descobrirá que eles nunca leram o Novo Testamento completamente. Há muitos mais que estão em dúvida e ansiedade, mas nunca foram ver quais são as promessas de Deus e o que o Senhor está pronto para fazer por aqueles que o buscam. Eu imploro a vocês, como seres sensíveis e racionais, não deixem Deus falar com vocês e vocês se recusam a ouvir. Você precisa ser salvo do pecado. Neste livro, Deus revelou o caminho da salvação. Portanto, não feche o livro. Feche os colchetes e o deixe negligenciado. Ó livro dos livros, o mapa do caminho para a glória. Aquele homem invoca uma maldição terrível sobre sua própria cabeça que se recusa a estudar você. Ele, com efeito, fecha o portão do céu contra si mesmo e bloqueia o caminho para a bem-aventurança eterna. Se você deseja ser salvo, querido amigo, sente-se sozinho e considere seu caso. Fique sozinho além disso, para que você possa comungar com o seu Deus. Depois de aprendermos o caminho, podemos comungar com Deus em qualquer lugar, em meio ao rugido e tumulto da cidade populosa ou no topo do mastro de um navio. Mas, para começar, é melhor ficar a sós com o Senhor. Meu caro ouvinte, você já falou com Deus em toda a sua vida? Você já percebeu que existe um rei assim na sala com você?
existe tal rei. Foi ele quem te criou e quem te preservou até esta boa hora. Você certamente não está preparado para negar a existência dele. E se você não é, eu imploro, não ignore essa existência e viva como se Deus não existisse. Oh, fale com ele imediatamente. Talvez um discurso sincero de 5 minutos com ele possa ser o ponto decisivo de sua vida. Eu me levantarei e irei para meu pai. Foi o ponto decisivo com o filho pródigo. E pode ser o mesmo com você. Ah, mas eu me sinto tão culpada. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas eu não me sinto como deveria. Então fique sozinho e diga isso a Deus. Oh, mas eu sou um ser tão incrédulo. Fique sozinho e conte toda a verdade ao Senhor. Não alimente um pensamento ou sentimento que você não ouse contar a Ele. Não imagine que você pode esconder algo dele, pois Ele lê o mais íntimo do seu coração. Então pegue esse coração e exponha-o diante dele e diga com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma de nossas mais doces alegrias na terra é falar com Ele em oração e louvor, chamá-lo de amigo e estar em termos de doce familiaridade com o Altíssimo. Eu rogo a você então, fique sozinho para estes 3 propósitos. Primeiro, para considerar o seu caso. Em seguida, para estudar as Escrituras a respeito do seu caso e então, para que você possa falar com Deus em oração. Fique sozinho também por um outro motivo, ou seja, para evitar distrações. Acho que no dia do Senhor, quando as pessoas vão para casa depois do culto, às vezes se enganam ao falar com quem não sente o que elas sentem. Se as flechas de Deus entraram em seu coração, vá para casa sozinho. Se houve algo no sermão que foi para o seu conforto como cristão, vá para casa sozinho. Se houver algo no sermão que sirva de advertência para você como pecador, vá para casa sozinho. Quantas vezes até pessoas piedosas e graciosas podem falar sobre algum tema que pode roubar de seus companheiros crentes todo o bem que receberam na casa de Deus? E quantas pessoas não convertidas, tenho certeza de que se alguma vez se sentirem impressionadas com a palavra, será sua maior sabedoria cuidar dessa primeira impressão e não permitir que seja afastada por conversas tolas ou frívolas. Alguns de nós têm idade suficiente para lembrar que no dia anterior havia fósforos do tipo que usamos agora. E bem cedo, em uma manhã gelada, alguns de nós tentaram acender uma luz com pederneira e aço e o antiquado isqueiro. Por quanto tempo batemos, observamos e esperamos, e finalmente havia uma pequena faísca na isca, e então erguíamos a caixa e soprávamos bem suavemente para que pudéssemos manter aquela pequena faísca acesa até termos acendido o fogo que queríamos. Essa ternura pela primeira centelha é o que convido a todos a praticar nas questões espirituais. Se você quiser ser salvo, se houver algo como sentimento em seu coração, se houver algum desejo bom em sua alma, não comece a falar assim que sair do tabernáculo. Isso seria como colocar a tampa na isca e apagar a faísca. Mas ficar sozinho, assopre essa faísca, pois talvez ela se transforme em chamas e você encontre a salvação. Aconselho todas as pessoas com a alma triste de uma forma ou de outra a se separarem imediatamente de seus companheiros. Quando o trabalho do dia terminar, cada um diga a si mesmo: não vou sair com essa pessoa frívola, nem ficarei sentado em casa com aqueles que estarão conversando sobre assuntos insignificantes. Tenho uma alma que precisa de salvação, e devo ter minha alma salva agora. Não posso me dar ao luxo de estar nesta companhia vertiginosa, nem me assentarei em casa com aqueles que estarão conversando sobre assuntos triviais. Deixe-o sentar sozinho. Esse é um bom conselho que o profeta dá no texto, e desejo pressioná-lo a toda pessoa desperta que deseja encontrar o Salvador. O texto continua dizendo a seguir
que devemos praticar o silêncio submissivo. Deixe-o sentar-se sozinho e ficar em silêncio. Em que aspectos as almas que buscam devem manter silêncio? Eu respondo primeiro: se o fardo do pecado está pressionando você, certifique-se de se abster de toda conversa fiada. Pois se a conversa fiada dos outros, como eu te lembrei, pode distrair seus pensamentos, quanto mais os seus próprios. Não fica bem a um homem que está à beira do inferno rir e brincar. Quando Deus está zangado com você, você pode se divertir? Eu posso entender como você pode se alegrar quando você volta para a casa do grande pai e o bezerro cevado é morto e seu pai se regozija em você. Mas, enquanto você ainda está coberto com seus pecados e ainda não está certo do perdão de Deus, sente-se em silêncio. É a melhor coisa que você pode fazer. Ponha o dedo nos lábios até que tenha algo melhor para falar do que tem até agora. Fique calado então de toda conversa fiada. Mantenha o silêncio também em outro aspecto. Não tente dar qualquer desculpa para o seu pecado. Oh, quão prontos os pecadores estão com suas desculpas. Um homem diz: mas Senhor, eu tenho um pecado constante. Você não acha que muitas pessoas cometem um erro sobre os pecados que assediam? Havia um negro que costumava ficar bêbado e ele disse que era o pecado que o assediava. Mas seu irmão negro disse: não, Sambo, é o seu pecado perturbador. E assim foi. Se eu atravessasse Clapham Common esta noite e meia dúzia de homens me cercassem e roubassem minha bolsa, então eu seria assediado. Mas se eu soubesse que havia ladrões lá e ainda assim atravessasse o campo com o propósito de encontrá-los, você não poderia dizer que eles me cercaram. Você diria que fui um tolo por cair em suas mãos. O pecado que assedia é aquele contra o qual um homem luta e guerreia com toda a sua alma, mas ele é vencido por ele. Não dê ênfase a isso, como se o fato de estar sendo assediado pelo pecado fosse uma desculpa para você, especialmente se você seguir os caminhos do pecado. Você vai e se senta com aqueles que bebem e então fica surpreso por ter ficado bêbado. Você vai e se associa com aqueles que xingam ou cantam canções obscenas e então você se pergunta que na próxima vez que tentar orar, um verso desagradável de uma música ruim aparecerá. A culpa é sua. Se você se mistura voluntariamente com os pecadores, como pode ser um filho de Deus? Não. Quando você sabe que qualquer coisa é pecado, mantenha-se fora da tentação. Quem não quer se molhar não deve sair na chuva. Em vez de sua desculpa tornar seu caso melhor, ela o torna pior, portanto, mantenha silêncio diante de seu Deus. E a seguir, guarde silêncio de todas as reclamações de Deus. Nenhum homem é verdadeiramente salvo enquanto se coloca como juiz de Deus. No entanto, esta é a prática de muitos homens. Se você lhes der a palavra de Deus, eles começarão a despedaçá-la. Eles perguntam: Deus é tão severo a ponto de apontar nossas faltas? Ele ao menos percebe nossos maus pensamentos? E então, depois de julgarem que Deus é austero e duro demais em seus tratos com a pobre carne e sangue falíveis, eles arrancam de sua mão a balança e a vara, sentam-se em seu pequeno trono e ousam impugnar os decretos do grande juiz de todos. Seria errado, dizem eles, lançar os homens no inferno e punir com ira eterna os pecados de uma vida curta. E então eles começam a atravessar todo o ensino das Escrituras e contestar isso e objetar aquilo. Ó senhores, se vocês quiserem ser salvos, vocês devem desistir dessa maldade. Esse tipo de conduta irá condená-lo tão certamente quanto você viver. Quando os prisioneiros são julgados por um juiz terreno e condenados à morte, se lhes é permitido falar, não podem ter esperança de obter misericórdia por criticar o juiz e cavilar da lei. Claro que não são culpados pobres inocentes. É a dura lei, dizem eles, que é a culpada. Mas a lei deve manter sua majestade contra tais caviladores e não pode se curvar à misericórdia ou embainhar sua espada enquanto um homem estiver com esse humor.
Então, pecador, sente-se sozinho e fique em silêncio. Presumir não julgar teu Deus, eis que ele vem com as nuvens. A trombeta logo proclamará seu aparecimento, e aqueles que foram tão livres para julgar seu Criador chorarão em outro tom quando esse grande dia finalmente chegar. Com a terra cambaleando sob seus pés e os próprios céus em chamas, eles implorarão que as rochas caiam sobre eles e as colinas para escondê-los da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vá, culpado, sente-se quieto, segure sua língua e submeta seu coração rebelde. Porventura lutará o linho com o fogo ou a palha com a chama? O que você pode fazer em guerra com seu Criador? Sente-se sozinho e mantenha silêncio em seguida de todas as reivindicações de mérito. Sei que a tendência do coração humano é dizer: não sou pior do que as outras pessoas. Sou uma boa pessoa que vai à capela, vai à igreja e canta salmos. Dou aos pobres, faço minhas orações e cuido de todo esse tipo de coisa. Tu nunca obterás misericórdia enquanto tiveres uma palavra desse tipo para pleitear. Até que você seja como um vaso virado de cabeça para baixo e drenado de cada gota de mérito humano, não há esperança de salvação para você. Tu deves sentar-te sozinho e manter silêncio sobre essas tuas boas obras, pois elas são todas uma mentira e tu sabes disso. Você nunca fez um bom trabalho em sua vida. Você o estragou por seus motivos egoístas antes dele, ou por algum descuido nele, ou então por algum orgulho vanglorioso depois dele. Na melhor das hipóteses, você não passa de um fariseu orgulhoso, e embora possas lavar o exterior do teu copo e do teu prato, ainda assim o teu coração está cheio de maldade e tua alma está mergulhada no pecado. Ó homem, não fale mais com tanto orgulho, mas sente-se quieto e cale-se sobre méritos e merecimentos diante do Santo Deus. Não há meio de misericórdia para qualquer um de nós até que fechemos a boca e não pronunciemos uma única palavra arrogante, mas permaneçamos culpados em silêncio diante do Senhor. Eu acho que é bom também quando uma pobre alma carregada de pecado fica em silêncio diante de Deus e incapaz de fazer qualquer discurso ousado. Lembro-me de que quando comecei a buscar o Senhor, ouvi algumas pessoas boas falando sobre sua confiança em Deus. Eu tive que segurar minha língua então, porque eu não poderia dizer uma palavra sobre esse assunto. Ouvi um jovem amigo dizer que havia encontrado Cristo, mas então tive que segurar minha língua, pois sabia que não o havia encontrado, e mesmo depois de tê-lo encontrado, houve momentos em que não ousei dizê-lo. Senti em meu espírito a pergunta: estou me enganando ou não? Ah, se Pedro tivesse ficado em silêncio quando disse ao seu Senhor: embora todos se escandalizem, eu não. Eu gosto de um homem que sabe não apenas como falar, mas como ficar quieto. Mas esta última parte é difícil trabalho para muitos. Um jovem veio a Demóstenes para aprender oratória. Ele falava muito e Demóstenes disse: devo cobrar taxas em dobro. Por quê? Ele perguntou. Ora, disse o mestre, tenho primeiro que ensiná-lo a segurar a língua e depois instruí-lo a falar. O Senhor ensina aos verdadeiros penitentes como segurar a língua. Eles não abrem a boca quando ele os incomoda, e mesmo na companhia de pessoas boas, às vezes ficam mudos com o silêncio e mantêm a língua até mesmo no bem. Não é uma coisa ruim que eles ajam assim, pois muitas vezes a vontade do Senhor não é feita com palavras, e às vezes aquele silêncio que é gelo na boca é degelo na alma, e o coração flui melhor diante de Deus quando até o louvor fica em silêncio em nossas línguas. Agora vou pedir a sua atenção especial e paciente por apenas alguns minutos para o terceiro ponto, que é profunda humilhação. Que ele ponha sua boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Sobre este assunto, gostaria de me dirigir sinceramente àqueles que ainda não são salvos, mas que desejam sê-lo. Queridos amigos, muitas vezes acontece que os homens não obtêm a paz com Deus
porque não desceram o suficiente. A porta do céu, embora seja tão larga que o maior pecador possa entrar, é tão baixa que o orgulho nunca pode passar por ela. Você deve se curvar se quiser entrar no céu. Deixe-o colocar a boca no pó. Eu acredito que este preceito é necessário para muitos, e que quando obedecerem obterão paz, mas nunca têm então. Deixe-o colocar a boca no pó. Os monarcas orientais exigem reverência muito humilde de seus súditos. Está em desacordo com nossas maneiras e costumes, mas a semelhança é válida em nossa relação com o Senhor Deus. Quando chegarmos diante dele, devemos nos prostrar até curvarmos nossas bocas no pó. O que esta expressão pode significar? Coloque ele a boca no pó. Significa, primeiro, que deve haver verdadeira e humilde confissão de pecado. Você diz que tem orado, mas não encontrou paz. Você confessou seus pecados? Isso é absolutamente necessário? Confesse seus pecados para mim? Você pergunta. Não, obrigado. Não quero ouvir sua confissão. Isso me faria muito mal e não faria nenhum bem a você se as contasse para mim. É somente a Deus que esta confissão deve ser feita. Alguns homens nunca fizeram realmente uma confissão de seus pecados a Deus. Eles o fizeram em termos tão gerais e insinceros que não chegou a ser uma confissão. Vá você, entre em seu quarto, feche a porta e fique sozinho. E aí, com palavras ou sem palavras, como achar melhor, reconheça diante de Deus suas omissões e comissões, o que você fez e o que não fez. Derrame toda a história diante de Deus e clame com o publicano: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Não se esconda ou dissimule diante do Todo-Poderoso. Deixe todos os seus pecados aparecerem. Tome um lugar humilde. Não seja simplesmente um pecador de nome, mas confesse que você é um pecador de fato e de ação. Eu acredito que alguns de vocês estão nas trevas por muito mais tempo do que precisam, porque não se rebaixam a uma humilde confissão de seus pecados. Deixe as lanças entrarem nesta tua feia reunião que lhe traz tanta inflamação da mente e dor de espírito. Deixe sua confissão fluir como água diante de Deus. Derrama teu coração diante dele, reconheça seus pecados, tome o lugar de um pecador, pois este é um ótimo caminho para encontrar a salvação. Se assim for, pode haver esperança. Além disso, queridos amigos, quando se diz que devemos colocar nossas bocas no pó, isso significa que devemos abandonar o hábito de nos colocar acima das outras pessoas e encontrar falhas nos outros. Quantas vezes o valor de nossa penitência é destruído porque olhamos para a senhora alguém e dissemos: bem, eu sou culpado, mas ainda assim, não sou tão hipócrita quanto a senhora fulana de tal. O que você tem a ver com ela? Oh, diz outro, eu sei que tenho sido um homem mau, mas eu nunca fui tão mau quanto o velho fulano de tal. O que você tem a ver com ele? Aqui está você fingindo ser humilde, mas você é tão orgulhoso quanto Lúcifer. Eu conheço você. Você é como aquele homem que foi ao templo e fingiu que ia orar e então disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, e assim por diante, nem mesmo como este publicano. Virando o olhar com desdém para o verdadeiro penitente. Há muitos homens que dizem: eu sou um pecador, mas então sou um abstêmio total e uso a fita azul. Isso é uma coisa boa, não é? Sim, é. Mas não se você confiar nela para a salvação. Oh, mas, diz outro, eu sei que não tenho vivido como deveria, mas tenho sempre pago 20 na libra. Assim deve ser todo homem honesto, mas o que há para se orgulhar disso? Você vai chegar ao céu pagando 20 na libra para um homem e nem um centavo na libra para Deus? No entanto, esse é frequentemente o caminho dos homens. Ou talvez estejamos acusando os outros enquanto fingimos que somos humildes. Devemos nos livrar de todos esses maus hábitos se quisermos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Acredito que um penitente sincero se considera o pior homem que existe e nunca julga outras pessoas, pois diz em seu coração:
Esse homem pode ser mais abertamente culpado do que eu, mas muito provavelmente ele não sabe tanto quanto eu, ou as circunstâncias de seu caso são uma desculpa para ele. Uma mulher convencida do pecado diz: é verdade, aquela mulher caiu e sua vida está cheia de impureza. Mas talvez se eu tivesse sido tentado como ela foi, e tivesse sido enganado como ela, eu teria sido ainda pior do que ela. Acho que colocar a boca no pó também significa que percebemos nosso próprio nada na presença de Deus. Não temos nada a dizer, nada a reivindicar, nada de que nos vangloriar. Se o Senhor nunca deveria olhar para nós com misericórdia, ainda assim não poderíamos reclamar dele. Se ele nos banisse de sua presença para sempre, não poderíamos abrir nossas bocas para acusá-lo, mas deveríamos dizer: tu és justo quando julgas, tu és justo quando condenas. Isso, queridos amigos, é colocar a boca na poeira, sentindo que aos olhos de Deus você é apenas como pó. Se você buscou o Senhor e não o encontrou, eu o exorto a afundar ainda mais. Acredite que você não tem força, que você não tem retidão, que você está verdadeiramente perdido, arruinado e desfeito, que você não passa de uma repugnância em massa diante do Deus 3 vezes santo. E incline-se diante dele com esta convicção em seu coração: se assim for, pode haver esperança. Não vou pregar sobre essa última parte do texto, porque o tempo está quase acabando, e também por outra razão, porque não preciso dizer a você: se assim for, pode haver esperança. Existe esperança para qualquer homem, mulher ou criança aqui. Gosto de dizer criança e também homem ou mulher, porque acredito que as crianças costumam ser a melhor parte de minha congregação. Na semana passada, na segunda-feira, tivemos 5 filhos diante da igreja, um após o outro, cujo testemunho de Cristo foi tão claro quanto de qualquer um dos anciãos entre nós. Que parte importante da congregação os meninos e meninas constituem. Acredito que há quase tantos salvos entre os pequenos agora nesta congregação quanto há de adultos, talvez até mais. Bem, se algum de vocês for culpado, seja velho ou jovem, vier diante do Senhor, confessar seu pecado e confiar na misericórdia de Cristo, você terá misericórdia. Não sei quem você é e não me importo com quem você é, mas aquele que vier e confessar o seu pecado com toda a humildade de coração e com fé crer no Senhor Jesus Cristo, ele terá misericórdia. Cristo está sentado em seu trono de graça e estende o cetro de prata. Curve-se diante dele, e ele perdoará seu pecado. A fonte é aberta para o pecado e para a impureza. Se você é pecador e impuro, venha à fonte que Cristo abriu e que o diabo não pode fechar, e lave-se e seja limpo nesta mesma hora. Deus, em infinita misericórdia, está pronto para perdoar. Seu coração anseia pelos errantes. Ele estende as mãos e implora que você volte e fica triste até que você volte. Se houver em seu coração qualquer tristeza por ter pecado contra seu Deus, se houver alguma ansiedade para voltar para Ele, volte. Se você apenas virar o rosto para Ele, enquanto ainda está muito longe, Ele vê. Ele tem compaixão de você, Ele corre para você, Ele te abraça. Caia em seus braços agora. Creia em seu Filho. Confie em Jesus, pois Ele nunca falhou com ninguém que confiou nele. Faça dele o fideicomissário de sua alma, pois Ele é um fiduciário em quem se pode confiar. Deposite em suas mãos o seu espírito, pois Ele é capaz de manter o que você confia a Ele naquele dia. Estamos entrando no verão e me sinto muito ansioso para que nenhum dos meus ouvintes tenha que dizer: a colheita acabou, o verão terminou e não estamos salvos. Então, antes que chegue a colheita, agora que o verão está apenas começando, que o Senhor incline seus corações para vir e colocar sua confiança em Jesus. Muitos de vocês são do interior, você veio para ver Londres. De todas as visões possíveis para você, a melhor será primeiro ver a si mesmo e depois ver seu Salvador. Não há exibição como a exibição do amor de Deus em Jesus Cristo aos pecadores culpados.
Que este seja o melhor dia que você já viveu, porque será o primeiro dia em que você realmente viveu com a vida de Deus em sua alma. Oro ao Senhor para abençoar minhas palavras a cada um de vocês, sem exceção. Certamente, não há ninguém aqui que gostaria de ficar de fora. Deus abençoe a todos pelo amor de Deus. Amém.